Senhor Jesus! Que bom estar aqui com vocês para mais uma pré-aula da classe dos juniores. Seja bem-vindo a esta aula, que Deus abençoe a sua vida e vamos juntos aprender mais um pouquinho sobre a história dos reis de Israel. Hoje já estamos na nossa lição de número 4, onde vamos continuar falando aí sobre a vida de Jeroboão, esse rei lá do Reino Norte, que foi dividido. Lembram da última aula? Essa aula vai chegar um pouquinho atrasada para vocês, mas ainda vai dar tempo da gente dar uma olhadinha e se preparar para domingo. Então vamos agora à nossa conversa de professor. Professor, a lição desta semana tem como assunto o reinado de Jeroboão. Ele foi escolhido por Deus para reinar sobre as 10 tribos de Israel. Entretanto, a insegurança e a falta de fé fizeram esse homem tomar algumas atitudes que desagradaram ao Senhor. Com medo de perder o seu reinado, Jeroboão induziu os israelitas à idolatria, fazendo-os pecar contra Deus. O reino de Jeroboão tinha tudo para dar certo, porém, a desobediência e infidelidade ao Senhor fez com que ele e sua família fossem castigados e o seu reinado destruído. Amigo professor, o método da exemplificação é fundamental para ensinar lições importantes aos juniores. A partir da contação da história de Jeroboão, enfatize aos seus alunos a importância da fidelidade e obediência ao Senhor e à sua palavra. Ensine também que a idolatria não é somente adorar imagem de escultura, mas tudo aquilo que amamos, admiramos exageradamente e substituímos aí a adoração a Deus. Devemos renunciar o que nos afasta da presença do Senhor e nos faz pecar. Utilize exemplos destacados na história que mostram as práticas erradas de Jeroboão e as consequências terríveis dessas práticas para a nação de Israel. Aprender com os erros de alguns personagens bíblicos é importante para que seus alunos conheçam as consequências. A minha voz não tá legal hoje. Das más escolhas. Tenha uma ótima aula. Jesus abençoa, unge a garganta da tua serva. Vamos lá. Para meditar, deixamos aí os versículos para estarmos meditando durante essa semana. Não esqueça do seu momento a sós com o Senhor. Priorize estar na presença de Deus. Ele é tudo para nós. Ele é o dono da obra, Ele é o dono do propósito, Ele é o nosso Salvador. Então, tenha um tempo com Deus. Ore, fale com o Senhor, abra o seu coração e se prepare, para estar lecionando essa aula no domingo. Então, segunda-feira, Deuteronômio, terça, Deuteronômio, quarta, 1 Coríntios, quinta, Êxodo, sexta, Deus não dá a glória dele para ninguém, Isaías, e sábado, Ezequiel, as consequências para os idólatras. E está aí algo que Deus abomina, a idolatria. E o povo de Israel já teve várias, consequências por conta da idolatria. Coisas ruins que aconteceram no decorrer da sua história. Era algo para eles terem gravado, encucado de nunca praticarem tal ato. E vez após vez nós vemos que o povo acaba se entregando a esse pecado. No plano de frequência de hoje, pessoal, que está lá na nossa lição do aluno, lá na primeira folha por ali, temos o plano de frequência. Então, toda aula eles vão estar assinalando, as crianças que estão presentes ali, os juniores, vão assinalar a aula daquele dia e nós vamos estar orando por aquele estado. E o estado da aula de hoje é o Tocantins. Deixamos aí a bandeira, também tem ali no nosso link aqui abaixo, na descrição do vídeo, a bandeirinha, se você quiser imprimir e levar para a aula para os juniores estarem orando já nessa primeira oração, antes de iniciar a aula. Então você leva a bandeirinha, pergunte também se tem mais algum pedido de oração e já inclua tudo neste momento. Então vamos iniciar a aula orando, convidando o Senhor, o Espírito Santo, para estar presente, para que Ele tenha liberdade para agir no meio da aula,
para que você tenha sabedoria na hora de estar lecionando e que Deus abençoe a aula de hoje, abra o entendimento de cada aluno e ore também pelo estado do Tocantins. Deixamos aí uma sugestão para o louvor, coração igual ao teu, do diante do trono. E o objetivo da nossa aula hoje é ensinar que a idolatria traz muitos males para o povo de Deus. E está lá em Levítico 19:4. E nós colocamos aqui no nosso livro gigante. Para você que ainda não conhece, nesse trimestre nós fizemos um livro gigante, onde nós colocamos em cada página uma lição. E hoje já estamos na lição de número 4. Aí nós colocamos o versículo deste lado aqui. E aqui nós colocamos os visuais, algum material que a gente vai estar utilizando naquela aula. Então aqui está o versículo. Não adorem ídolos. Está também ali na telinha para vocês. Nem façam deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Olha só, muito forte. O Senhor não se agrada de ídolos. O Senhor não quer que nós adoremos uma imagem. Ele é espírito, né? Então nós temos que adorar ao Senhor em espírito, em verdade, sem ter algo para se debruçar. A gente não precisa de uma imagem de Deus para estar adorando Ele. Ele é o nosso Criador, Ele está em todos os lugares, né? Nós adoramos a Ele com o nosso coração, com a nossa mente. E esse é o versículo de hoje. E para memorização, é uma sugestão que está ali na nossa lição e diz assim: você vai precisar levar uma bola, ou você faz ali na hora com papel mesmo, e aí vocês façam um círculo, e aí você escolhe uma criança para iniciar. Então vocês podem primeiramente estar lendo o versículo, umas 3 vezinhas ali. Primeiro os meninos, agora as meninas, agora todos juntos, até eles memorizarem mais ou menos. E aí você deixa ali exposto para eles darem mais uma olhadinha e depois já vão, façam um círculo, escolhe uma criança para começar. Aí ela fala a primeira palavrinha, não, daí ela joga para alguma criança que ela vai escolher, ela tem que falar a próxima palavra do versículo. Aí ela joga para a próxima criança e assim por diante, até eles irem memorizando. É uma dinâmica bem legal para eles praticarem a memorização. E aí também tem a dinâmica que nós podemos fazer lá depois da contação da história de hoje. O que eu tenho adorado no lugar do Senhor? Você escreve lá no seu quadro essa pergunta, bem grandona. O que eu tenho adorado no lugar do Senhor? E aí você dá um tempinho para os juniores pensarem, meditarem nessa pergunta. E aí nós deixamos esse material, esse recurso que está aí na telinha para você, ali no Google Drive. Você pode imprimir e levar para a aula de hoje. E aí você vai levar e vai mostrando para eles, conversando, né? Ou se você quiser já aproveitar esse momento que eles vão estar em roda, depois da memorização do versículo, e já fazer a dinâmica, também é uma opção legal. Aí você entrega ali, vai escolhendo uma figurinha de cada vez e vai mostrando, o celular. Aí você conversa com eles. Muitas pessoas têm adorado o celular porque o que é idolatria? É tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus, que a gente adora mais do que a Deus. E Deus, ele tem que ter o primeiro lugar na nossa vida, não é verdade? Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Buscar ao Senhor, ao seu reino primeiro, e as demais coisas ele acrescenta. Então Deus é o primeiro, ele tem que chegar primeiro na nossa vida. Amar ele acima de tudo. Quando nós amamos outra coisa acima de tudo que não a Deus, isso se torna uma idolatria. Então ali o celular, televisão, jogos, o dinheiro, YouTube, internet, comida, celebridades, pessoas, tantas outras formas de idolatria que vocês vão estar conversando durante a aula de hoje. E aí ali depois na nossa lição também diz assim, que é uma opção bem legal. Vou ler aqui para vocês, Lá na dinâmica, que é a sala de professor na nossa lição. Após a conversa,
cada aluno receberá uma folha de ofício para fazer a sua carta de confissão a Deus, escrevendo que porventura tem ocupado o lugar de Deus em sua vida e o que precisa ser mudado. Aí você dá esse tempinho para eles pensarem e fazer essa confissão ao Senhor. É muito bom a gente escrever. A gente também tem esse recurso, né? A gente pode orar, pode escrever. Tudo é bom para o nosso crescimento espiritual. E aí as crianças vão fazer ali a sua cartinha de confissão, vão levar, vão fechar, levar para casa, né? Estar orando durante essa semana por esse motivo que eles têm que melhorar, né? Talvez eles tenham idolatrado aí alguma coisa e colocado no lugar de Deus, que tem que ocupar o primeiro lugar no nosso coração e na nossa vida. E aí nós já chegamos no momento da história, pessoal, e vamos continuar falando sobre o Jeroboão. Na aula passada nós aprendemos sobre o Roboão e o Jeroboão, que um ficou ali rei do reino sul e outro se tornou rei lá do reino norte. E o Jeroboão é esse que ficou responsável pelo reino norte, sobre as 10 tribos. E aí nós já temos aqui as figuras que eu deixei para vocês ali no Google Drive. Figura de número 1, aonde aparece o Jeroboão reinando sobre as 10 tribos. As únicas 2 tribos que ficaram no reino sul foram Judá e Benjamim. Todas as outras 10 ficaram sobre o reino de Jeroboão. Então, o Jeroboão, nós aprendemos que lá atrás ele recebeu uma profecia que ele se tornaria rei, né? Ele se tornaria rei, ele foi um servo de Salomão. Salomão, em certo momento, começou a perseguir o Jeroboão. Jeroboão fugiu para o Egito, depois voltou e houve toda aquela confusão que nós vimos na aula passada, onde o reino acaba sendo dividido. E Jeroboão tinha tudo para dar certo, pois ele recebeu da parte de Deus uma profecia que ele seria rei. Agora ele só deveria o quê? Servir ao Senhor, adorar a Ele, seguir as suas leis, instruções para governar sobre essas 10 tribos. Porém, nós vamos ver lá no capítulo 12 de 1 Reis, versículo 26, que vai falar sobre a idolatria de Jeroboão. E diz assim: E disse Jeroboão no seu coração: Agora tornará o reino à casa de Davi, ou seja, ao reino sul, porque é onde a descendência de Davi reinaria, né? Reinará até o fim, que é lá o Judá e Benjamim, que é a casa de Davi, que vai sempre suceder o trono. Já o reino norte, não. Se esse povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração desse povo se tornará seu senhor a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão rei de Judá. Então agora, nesse momento, ele ficou com medo, porque o povo ia subir ao templo, ia lá ao templo que Salomão construiu, lugar onde o Senhor escolheu para serem oferecidos os holocaustos, os sacrifícios, aonde os levitas serviam, os sacerdotes. E agora Jeroboão fica com medo. O povo vai lá e eles vão querer fazer Roboão novamente o seu rei. Vão querer unificar as tribos. Israel novamente, eu vou perder o meu cargo de rei. Não. Daí ele foi pedir conselhos, olha só. O que subiu para a cabeça dele, né? Que ele ia perder o reinado. Então ele estava pensando nessa hora só em si. Ele não estava pensando no povo, ele não estava com a cabeça, a sua mente não estava servindo a Deus nesse momento, a sua própria carne tomou conta. E ele ficou com medo que o povo retornasse para lá e fosse fazer Roboão rei deles. E o que ele decide fazer então? Como nós vemos ali na telinha, ó, que é a figura de número 2, vocês acreditam que Jeroboão decide fazer 2 bezerros de ouro e colocar em cima de postes nos lugares altos, e lá ele fez esses 2 ídolos e disse: vocês não precisam mais ir ao templo,
vocês agora vão fazer os seus sacrifícios aqui para esses bezerros de ouro. São eles que tiraram vocês do Egito, é eles agora que vocês terão que adorar e ali oferecer os seus sacrifícios e adorar a esse, que esse agora é o Deus de vocês. E ele fez o povo cometer esse grandioso pecado. O que aconteceu com Jeroboão? Por que ele foi fazer isso? Isso se tornou mal para ele. E nós vamos ver que ele constrói então esses dois ídolos, proíbe agora o povo de subir ao templo e lá fazer os seus sacrifícios, né? Adorar o Senhor do jeito que o Senhor queria. Então ele se afasta de Deus e afasta agora também o povo, as 10 tribos que ele era rei. E nós vamos ver aqui na figura de número 3 que mais ele fez alguns homens ali do povo serem sacerdotes, sendo que sacerdote poderia ser apenas da tribo, os filhos de Levi, a tribo de Levi. E não qualquer homem, não era de qualquer jeito, era como o Senhor havia ordenado, como o Senhor havia instruído. E ele estava agora fazendo tudo ao seu bel prazer. E ele mesmo se fez um sacerdote. E aí, quando eles iam lá oferecer o sacrifício, o Senhor envia um profeta. O Senhor envia um profeta para clamar contra esses altares de ídolos. E lá o profeta fala algumas palavras clamando contra aqueles ídolos, contra aquilo que Jeroboão havia feito. E Jeroboão fica muito bravo. Ele fica tão bravo que ele estende o braço assim, ó, manda prender o profeta. E o que acontece nesse momento? Você vai ver lá na Bíblia que o braço dele fica paralisado, perde a vida, o braço dele seca naquele momento. E então vem um grande temor sobre ele e vê que era mesmo Deus que estava enviando aquele profeta, clamando contra os ídolos que ele havia criado. E ali ele fala algumas palavras e diz que naquele dia mesmo, aquele altar que havia sido criado ia ser fendido, que as cinzas iriam cair no chão. E foi isso que aconteceu. Naquele momento que o braço de Jeroboão ficou paralisado, o altar criou uma rachadura no altar e as cinzas dos holocaustos caíram tudo no chão. E aí ele temeu. E aí ele disse para o profeta: por favor, clame a Deus por mim para que meu braço volte a ser saudável, volte a ter vida, fique curado. E aí o profeta ainda faz essa oração ao Senhor, pede pelo braço de Jeroboão, que agora retorna a ser saudável. E olha só, a triste história, o triste fim de Jeroboão. E nós vamos ver mais adiante que ele perde ali o seu filho vem a falecer. E tudo isso foram consequências da sua idolatria, daquilo que ele decidiu adorar no lugar de Deus. Essa é a história de Jeroboão, mais um rei de Israel. E Jeroboão foi rei do reino norte, né? Ele reinou sobre as 10 tribos. Todos esses visuais estão ali no Google Drive. E deixamos também para você aqui, ó, o texto da lição de hoje. A idolatria de Jeroboão trouxe muitas coisas ruins sobre ele e sua família. Isso nos ensina que todo pecado tem uma consequência, porque o salário do pecado não é nada mais, nada menos do que a morte. Portanto, devemos viver em santidade, obediência ao Senhor, somente a Ele adorar. Nada deve substituir a nossa adoração a Deus. O Senhor, Ele não divide, Ele não dá a sua glória a ninguém. Deixamos uma sugestão de atividade. Eu vi ali que algumas pessoas comentaram que estavam com saudade daquelas sugestões extras, né? Que não estão na nossa lição. Então, nós criamos aí uma atividade para colorir e para as crianças colocarem ali o número de letrinhas que tem no nome e qual letra se repete. Porque nós sabemos que nas classes, muitas vezes, não tem só juniores, né? Ali de 9 a 10 anos. Muitas vezes tem crianças menores que participam junto, porque às vezes a igreja não tem ali tantos lugares para colocar várias classes ou professores para todas as classes, então a gente acaba colocando as crianças todas juntas. Na minha igreja também é assim.
e às vezes essas atividades vêm para ajudar, né? E aí deixamos então para você, ali no Google Drive, você faz o download, tudo gratuito, tá, pessoal? Pode utilizar para a glória de Deus. Sugestão de lembrancinha temos também, é o versículo de hoje. Você pode estar imprimindo, entregando para eles irem memorizando durante essa semana. É muito bom. E aí concluímos então a nossa aula e semana que vem nós nos vemos novamente, se Deus quiser, com a lição de número 5, onde nós vamos aprender, graças a Deus, sobre um rei que foi bom, um rei que foi bom para Israel. Então nós agradecemos você que tem nos acompanhado até aqui, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua aula, em nome de Jesus. Até a próxima!